Rapaziada, os grandes Madness, foda-se, hein? Faltava Madness, rapaziada. Como não? Madness. Madness é a puta da loucura. E pronto, os grandes Madness, uma banda de Camden Town, Londres, que tinha na sua composição o mítico Graham McPherson, o chamado Suggs, adepto, fanático do Chelsea, a banda Madness, que teve o seu nome escolhido por causa de um tema feito por um dos seus ídolos, que era o Prince Buster, da onda não do reggae, da cena anterior, do two-tone e do agora está-me a escapar. Bom, mas os príncipes do ska, que é uma evolução de rocksteady, two-tone, não sei o que, essas cenas todas bacanas, jamaicanas, dos anos 50, 60, e temos então os grandes Madness, referência na cena britânica, obviamente, mito musical, que faz parte. Quem gosta de futebol tem que gostar de Madness. Quem não gosta de Madness, desculpem lá, mas não gosta de futebol. E pronto, rapaziada, vamos agora em frente, depois desta explicação, e é sempre um prazer ouvir este tema, One Step Beyond, tal como outros temas dos Madness, claro, tal como o Nightboat to Cairo, o Baggy Trousers e etc. por aí fora. Bom, rapaziada, é o seguinte, queria dizer que, portanto, continua o concurso para a arte do Cascol. Há pessoal, eu tenho estado a reparar numa coisa, há pessoal, ou se cansaram dos diretos, ou não sei o quê, que abordam-nos por e-mail, não a mim, à rapaziada do staff, a perguntar, ouvi dizer que estão a fazer artes para Cascol, não sei o quê, ainda dá para mandar, não? Vocês têm que seguir os diretos, rapaziada, porque um gajo vem aqui todos os dias para a gente falar aqui um bocado sobre Sporting entre nós e arrear nos rabolhos, e vocês não estão atentos e depois vêm perguntar por e-mail. É óbvio que sim, continua aberto até ao final de semana, até domingo. Mandem as vossas artes para a produção do novo Cascol, depois na próxima semana a gente mete a votação. Mandem as artes, até agora há poucas artes, da outra vez juntaram-se 31, agora até o momento só há 4. Mandem as vossas artes até domingo, não custa nada, já com o símbolo novo da rapaziada e com o lettering novo, e depois metam a cabeça a pensar e façam artes e mandem. Depois o pessoal do staff mete para a votação, vocês no site vão votar e pronto. E para nós é um prazer receber os vossos trabalhos. O que é que eu queria dizer mais? Em relação... nós estamos a fazer o videoclipe, como vocês sabem, e eu precisava de uma coisa, foi-me pedido hoje pelo realizador, ele já tem muitas imagens que nós tínhamos pedido, mas eu agora queria pedir a toda a gente que está a ver, no fim de semana, se forem ao estádio, filmem o estádio de onde estiverem, filmem um bocadinho, 20 segundos de filmagem, telemóvel na horizontal, qualidade, pronto, mas tem que estar na horizontal, e filmem 20 segundos de onde estiverem, uma parte qualquer do estádio, ou durante o jogo, ou antes, qualquer coisa, filmem de onde estiverem, ok? 20 segundos. E mandem para nós, mandem para o e-mail da rapaziada, que é o rapaziada.1906@gmail.com. Mandem, que é para a gente depois fazer uma seleção de imagens para meter no videoclipe, que o videoclipe está a ser montado. E nós, neste momento, já nos falta pouca coisa. Só que é assim, mandem 20 segundos, brutos de 20 segundos, que a gente depois vamos aproveitar e vamos... as imagens que estiverem mais bacanas, vamos meter no videoclipe. Fica à vossa imaginação, aquilo que vocês acharem interessante filmar, desde que os vídeos tenham 20 segundos, e pronto, já sabem, mandem para nós, que é para nós acabarmos de montar o videoclipe o mais rápido possível, provavelmente logo imediatamente, se vocês mandarem os e-mails ainda no sábado à noite ou no domingo durante o dia, talvez na segunda ou na terça-feira a gente já tenha o videoclipe a bombar. Então pronto, rapaziada, é isso. Queria mostrar aqui uma coisa interessante que nos mandaram hoje, que vem a propósito precisamente do jogo em que nasceu todo o gemelágio que existe com a Fiorentina até hoje, que foi o bilhete do jogo Sporting 7, Campo Moreirense 1, disputado na época 95-96, em que o Amedeu
veio a Lisboa com a namorada, lua de mel, ou o que é que foi, ou vieram de férias, uma coisa assim, e conheceram um dos elementos que, portanto, iniciou toda essa relação que já dura há 20 anos. E então mandaram-nos o bilhete, está aqui, quem esteve lá a ver o jogo, este era o bilhete desse dia, como podem ver, o bilhete do jogo Sporting 7, Campo Meirense 1, o treinador do Campo Meirense era o Manuel Fernandes. E então pronto, fica aqui para vocês verem, mais uma vez, enviaram-nos hoje, muito obrigado. Este vai para lá para o site, a gente está a pôr as cenas no site, todos os bilhetes que mandam estão disponíveis para toda a gente que é da rapaziada que acede ao fórum, tem lá para ver os bilhetes todos. Bom, então, queríamos também mostrar aqui uma coisa muito interessante que nos foi enviada hoje, pá, que eu curti à brava, que é um bolo de aniversário do Grande da João. Está aqui, o Grande da João faz 18 anos, e hoje cantou os parabéns e mandou aqui uma foto do grande bolo de aniversário do João, bolo da rapaziada 1906, está aqui, o Grande da João. João, parabéns, pá, força, viva o Sporting, viva a rapaziada 1906, tens 18 anos, mas eu sei que quem está a meter nisto é o teu pai, que o teu pai já é da idade aqui dos mangas, que a rapaziada, isto não é meninos, é uma coisa de mangas, de malta, sabe o que é que faz, não somos curiosos, nem andamos nisto há 3 anos, nem há 4, já cá andamos há muitos anos a ver o Sporting, e então a gente sabe o que é que faz. Então obrigado ao pai do João e ao João, parabéns, força grande a João, obrigado pela imagem do coisa. Agora queria mostrar aqui mais umas imagens antes de passarmos aos textos. E então a grande imagem que eu quero mostrar é o grande Bruno Cesano, vai para a China, e aqui está ele com a camisola, com o símbolo da rapaziada. Está aí. O grande Bruno Cesano, patrocinado pela rapaziada. A rapaziada, ele vai jogar na China, está ali o cartaz com ele, no dia 29. Portanto, o Bruno Cesano vai disputar na China e mandou-nos uma foto, ele já lá está, com a camisola da rapaziada, está aqui atrás, esta é a parte de trás, que tem o nome dele, Bruno Cesano, rapaziada 1906, está ali a camisola dele e o cartaz, e aqui mais aproximado, a camisola com o nome dele e a cena da rapaziada 1906. Um grande abraço para cá está ele, o cartaz dele, um grande abraço para o Bruno Cesano, desejamos a melhor sorte ao Bruno Cesano. Bruno Cesano é Sporting, é da rapaziada, epá, e dá nos cornos lá ao gajo a quem fores bater, e pronto, e ganhes, é o nosso desejo, e que a tua viagem de regresso corra bem, e que quando voltares, agradecíamos só que se puderes fazer um vídeo, no dia do coisa, um videozinho pequenino só para a rapaziada, que a gente depois tem todo o prazer em divulgar no nosso site, mas pronto, fica aqui o grande Bruno Cesano, rapaziada que ajudou com o que podia, para o Bruno Cesano, portanto, fazer a viagem, não lhe sair tão cara, pelo menos, e pronto, e está aqui a camisola dele com a cena da rapaziada. Pronto, forte abraço para o Bruno Cesano e boa sorte, e que sejas protegido pelos deuses da guerra, que é os que protegem a rapaziada. Bom, então agora vou passar aqui a ler umas coisinhas bacanas. Pá, mais ninguém mandou poemas. Eu quero dizer que a gente está a tratar daquela história do livro dos poemas, mas nunca mais ninguém mandou poemas. Eu sei que há alguma malta de férias e tal. Eu quero dizer que mandem as vossas cenas, e pronto, tal como mandam os textos, mandem também desenhos, artes, aquilo que vocês quiserem, está bem? Que a gente tem todo o prazer em mostrar aqui. Hoje vamos passar aos textos, temos aqui mais alguns textos, a gente vai passar aqui aos textos, e então o primeiro que eu quero dizer, e que é verdade, porque eu confirmei hoje à tarde, foi enviado por um anónimo, e eu vou deixar aqui este recado para todos, que é, o site e o fórum Ser Benfiquista foi mandado abaixo hoje. Teve em baixo uma série de tempo, e teve mesmo. E portanto, naquele momento, que eram 4:30 da tarde, ainda não tinha voltado, estava indisponível, foi mandado abaixo, e é só para avisar que a rapaziada está-se a mexer. E há malta que é do Anónimos PT, que é da rapaziada, e isto ainda é só o início, é só aquilo que a gente vos quer dizer, rabolhos do caralho. A gente não vai dar os nomes, obviamente, quem está envolvido nisso. A única coisa que a gente vos vai dizer, que é os nossos próximos alvos, é a página do Porco Gil, vai com o caralho,
não tenham dúvidas. A página Um Azar do Caralho vai com o caralho. Benfica Power, Inferno da Luz, Visão de Mercado, vão ser os próximos alvos. Estão a perceber? Fica aqui o aviso para vocês não brincarem connosco. E então, é guerra, rabolhos do caralho. Bom, passada esta introdução, obrigado. Obviamente não se vai dizer os nomes de quem são as pessoas. São pessoas que não estão a agir, portanto, em nome da rapaziada, estão a agir em nome deles próprios, mas são pessoas, algumas delas ligadas à rapaziada. E é assim, a rapaziada é isto. Bom, agora... Rapaziada, eu quero ler aqui mais um texto enviado. Um texto que tem uma foto. Pá, eu não imprimi a foto em grande porque até mete nojo. Mas eu vou ler aquilo que tu disseste. Que é boas, Miguel. Junto enviamos-te uma foto de alguns bocas de tapa a festejar o golo dos Lampiões do Norte esta tarde em Estocolmo. Sinceramente, estou-me a cagar que sejam imigrantes e que o Braga seja uma equipa portuguesa. Nós, em qualquer lugar, temos é só que ser Sporting. Esta corja que usa camisolas do Sporting devia ter mais respeito. Foda-se. Braga é merda, Sporting sempre. Pá, eu não imprimi isto em grande. Está aqui a foto em pequeno, mas vê se está ali um gajo com uma camisa do Sporting ali em baixo e depois estava outro. Eu não imprimi isto. Epá, é uma vergonha do caralho. Pá, estes gajos não são Sporting. Eu tenho vergonha desta gente. Eu tenho vergonha que esta gente seja Sporting. Esta gente é igual. Se os rabolhos vão lá jogar, eles vão para lá apoiar os rabolhos e o caralho. A gente quer que os rabolhos fodam. A gente que os rabolhos não ganhem jogo nenhum, nem vão à Europa. Caralho. E estes é outros. Estão a perceber? Estes ainda por cima que se picaram connosco há uns tempos atrás, mocada e não sei o que coisa, e estes gajos... Epá, esta gente está toda doida da cabeça. Não sei o que é que fizeram ao Sporting. Epá, é uma mentalidade que não tem explicação. Não tem explicação. Bom, adiante. Passado isto, já estou enervado aqui desde o início. Passado isto, vou ler aqui agora um texto por causa das cenas de ontem. Também denúncia que é boas, Miguel e rapaziada, que merda foi aquela ontem? Eles não têm explicações para nos dar. Nós que tanto sacrificamos por amor ao Sporting só podemos exigir que os jogadores e o treinador deixem a pele em campo pelo Sporting. Eu sei que estamos na pré-época, mas não podemos admitir brincadeiras destas. Jesus, abre o olho. Não tens muita margem de erro. Já lhe perdoamos mais a ele que a todos os outros nos últimos 40 anos. Epá, este Jesus já me persegue há uns anos. O meu pai é da Amora e muitas vezes fui com ele ver os jogos à medideira. Acho que é assim que se chama o campo. Já. E o meu pai nutre um ódio terrível ao Jesus, desde que foi treinador do Amora. Estão bem a ver os teatros que são lá em casa dele, a ver o nosso Sporting sempre que o Jesus faz merda. A minha mãe diz que à custa do Jesus ainda dá uma coisa má ao meu velho. A única vez que o ouvi ofender alguém foi ao Jesus. Gritou-lhe, ó vaidoso, és burro para caralho. Algo que nunca pensei ouvir ao meu velho. O meu pai, um homem duro que raramente se ria, acho que trouxe isso como defeito da guerra de Angola, sempre muito controlado, mas quando lhe falam do Sporting ou do Jesus, o homem vira fera. Num Sporting de estrelas, chovia para caralho, tive o azar de lhe dizer na brincadeira, gostava de ver o Jesus no Sporting, ele deixou-me a pé. Foi de carro para o Barreiro e eu tive que ir de barco. Ter ido a nada era igual, cheguei encharcado. A velha, quando lhe perguntou por que me deixou a pé, a resposta dele foi, ele que não se arme em parvo. Eu até tenho ideia de perdoar o Jesus todas as merdas que tem feito, mas tem que nos dar o título de campeão. Dizes que há poucas denúncias? Diz aí à rapaziada que o Jacinto Paixão trabalha na Carmim. De certo que sabem quem ele é e o que é a Carmim. Mandem um abraço à rapaziada, à malta velha guarda da Zona Sul e a todos os antilampiões, Antero Anacleto. Forte abraço para ti, Antero. Forte abraço para toda a malta da velha guarda da Zona Sul e a todos os antilampiões. E obrigado pelo teu texto. Muito bom, muito bacana. É isto mesmo, estas histórias que a gente curte. Bom, agora vamos aqui ler uns textos enviados pelo Sporting dos Adeptos, ao qual a gente agradece sempre a participação. Dar aqui um gol, que hoje eu tive uma palestra e estou todo fedido. Quando não bebo é porque não esforço a voz durante o dia. Mas quando eu bebo é porque esforcei a voz e então tenho que lubrificar. Bom, vamos lá a isto. Boa noite, Miguel. Um abraço antes de mais para toda a rapaziada, em especial ao Grande Pranchas, que continua a exibir as suas artes e a acompanhar o nosso trabalho, e aos grandes Beto Severo e Marco Almeida. Pedimos desculpa pela redução dos nossos textos pós-diretos, que não deixámos de acompanhar, mas apenas pelo YouTube, dado que fomos incumbidos de preparar a constituição de 3 novos núcleos do Sporting Clube Portugal. Um na cidade de Belém do Pará, os membros da rapaziada no Rio de Janeiro, que seguem os diretos, disseram que iriam fundar o núcleo oficial do Sporting nessa cidade, mas até agora não se sabe nada. Outro na cidade do Funchal e outro numa pequena ilha estrangeira no arquipélago da Madeira, chamada Principado Independente da Pontinha.
todos esses adeptos pediram a colaboração dos membros do Sporting, dos adeptos que são juristas, e dado que, como se costuma dizer, estamos com a mão na massa, poderemos ajudar membros e grupos da rapaziada que queiram fundar um núcleo no país ou no estrangeiro. Basta contactem a rapaziada que, como é óbvio, tem o nosso e-mail. Os núcleos, além da missão de captarem novos sócios, começam a ter um peso eleitoral importante e, não fosse os cerca de 4.000 votos inválidos nas últimas eleições, teriam representado cerca de 45% do total de votos. Dado que já começa a existir congressos dos núcleos, seria mais uma forma de elementos da rapaziada, que ninguém saberia que o são, poderem transmitir a sua mentalidade, pois a conversar é que nos entendemos, em especial em prol do nosso Sporting. E dado que os membros da rapaziada não são membros da claque e por isso nada pagam, continuando a não pagar para o movimento da rapaziada, poderia, quem puder, ser sócio e organizar-se em núcleo de modo a arranjarem mais sócios e a cativar os mais novos para o nosso clube. Saudações leoninas, Sporting sempre, Sporting dos adeptos. Fica aqui uma sugestão bastante interessante. Bom, agora vamos ler outro texto deles. Boa noite uma vez mais, dado que no sábado disputa o troféu alusivo aos 5 violinos, na nossa página do Facebook sairão vários posts alusivos a estes jogadores. No que também é uma homenagem que o Sporting dos adeptos fará ao Wiki Sporting pelo excelente trabalho realizado e a quem queremos saudar aqui, pois de certo também assiste a estes diretos. Muitas vezes, o mal de muitos de nós é não ter paciência para pesquisar, perdendo a oportunidade de conhecer excelentes bases de dados como o Wiki Sporting. Daí que ao transcrevermos os seus textos, possamos começar a criar a semente da curiosidade dos adeptos e da rapaziada sobre os assuntos e a história do Sporting. Deixamos também uma sugestão, dado que temos na rapaziada quem percebe de futebol, como por exemplo o grande Beto Severo ou o grande Marco Almeida. O jogo de sábado poderia servir a título experimental para no direto de segunda-feira haver uma participação via Skype de algum deles, no sentido de fazer o seu comentário ao jogo e uma análise à exibição de cada jogador leonino. E se tudo corresse bem, esta colaboração poderia repetir-se nos diretos de segundas-feiras para os jogos do Campeonato Nacional. Julgamos que assim, além de poemas, dos textos e das histórias dos ultras, também se falaria de futebol por quem sabe melhor que nós, simples adeptos. Um abraço a toda a rapaziada, saudações leoninas e Sporting sempre. Excelente sugestão, concordo com isto. Aliás, reparem numa coisa, desde que existem estes diretos assim da rapaziada a participar, não havia futebol. Nós estamos praticamente aqui, este é o direto, hoje esqueci-me de pôr ali o número do direto, é o direto 72, e nós nestes 72 diretos foram feitos em 2 meses e tal, desde que o futebol parou. E, portanto, isto é uma ideia ótima, que assim começarem as competições, a gente também tratar aqui e mandarem as suas coisas sobre, debatermos aqui um pouco. Eu não acredito que na altura em que começa o campeonato haja diretos todos os dias, até porque a minha vida também não dá, mas a gente pode marcar 1 ou 2 dias por semana para fazermos um direto para falar de outras coisas e outro para falar do jogo anterior, como tu sugeres aqui. Acho uma ideia muito boa. E pronto, vou passar a ler agora outro texto que vocês mandaram, que é, hoje voltámos a fazer um reminder dos assuntos leoninos pendentes e um deles já falámos aqui. A pouca vergonha da transmissão televisiva na final da Taça de Portugal feminina no Jamor. Pelo facto da RTP não ter esperado pela atribuição da taça. Na altura fizemos uma petição dirigida à administração da RTP, a qual mereceu uma grande adesão de sportinguistas indignados. Mas depois, parece que uma semana depois já ninguém se lembrava da mesma. Aborrece-nos verificar que muitos são sportinguistas de sofá e que nem o clique no link para uma assinatura são capazes de fazer. Como a rapaziada tem uma mentalidade diferente, vimos por este meio pedir o vosso apoio na divulgação do link da petição no vosso site, pois pretendemos enviá-la para a RTP no mês de agosto, de modo a que se faça um esforço no sentido de reunir o maior número de assinaturas possíveis para que este assunto não caia no esquecimento. Deixamos o link e se puderem colocar destacado no vosso site, agradecemos, que é petição pública e tal. Um abraço, saudações leoninas e Sporting sempre. A rapaziada do staff está a tratar disso e vai meter o link no nosso site para que o pessoal vá lá e pronto, e é isso. Muito obrigado também por este texto. Vamos agora a mais um, o último, vosso, exatamente, que é uma declaração, excelentíssimo senhor Presidente da Liga Portuguesa de Futebol, atendendo à incompatibilidade de funções exercidas como delegado da Liga e em associações de futebol distritais, conforme denunciado e não desmentido no seguinte link, que é o Mister do Café e tal, e onde é possível fundamentar nos regulamentos de cada associação a respectiva incompatibilidade, vimos por este meio exigir o imediato afastamento dos seguintes delegados.
Manuel Castelo e Nuno Pedro, da Associação de Futebol de Lisboa. Acumulam o cargo de delegados da Liga, com cargos nos órgãos sociais da Associação de Futebol de Lisboa. Ambos fazem parte da direção da AFL. Manuel Castelo é vice-presidente e Nuno Pedro é vogal. Américo Gomes, da Associação de Futebol de Coimbra, vogal da secção de futebol da Associação de Futebol de Coimbra. Rui Manhoso, conhecido pelo delegado muito manhoso, esta é a piada feita, que acumula o cargo de delegado da Liga com o de vogal da direção da Associação de Futebol de Santarém. O delegado Albertino Galvão acumula o cargo de delegado com o da vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve. Reinaldo Teixeira, o patrão dos delegados, iniciou o seu percurso como delegado da Liga na época 95-96. No início da época 2015-2016, foi o escolhido para ser coordenador dos delegados da Liga de Clubes, sucedendo a Manel Aranha. Como é lógico, o patrão também dá o exemplo aos restantes delegados. Este empresário com interesses diversificados como o turismo, restauração, imobiliário e construção é nada mais nada menos do que o presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol do Algarve. O presidente da Liga ainda não se pronunciou. Em e-mail nosso anterior, onde ficam árbitros, assistentes, delegados nas respectivas locações ao Algarve, ou seja, se continuam a ficar nas habitações do Sr. Reinaldo Teixeira, num claro conflito de interesses que determinaria também o seu afastamento, os adeptos continuam à espera dessa resposta. E como pode a Liga exigir que uma das condicionantes para as candidaturas às vagas de novos delegados passe pelo facto de que os mesmos não serem agentes desportivos ligados por qualquer forma ao futebol profissional, quando não se aplica essa norma a quem já é delegado? Cumpra-se os regulamentos. PS, este e-mail vai com conhecimento à Presidência da República. Neste momento apenas para isso mesmo. Tomar conhecimento, mais uma pouca vergonha do futebol português, lampianizado. Muito obrigado, o pessoal do futebol dos adeptos, do Sporting dos adeptos. Depois mandaram isto aqui com estes cromos e pronto. Muito obrigado e continuem a mandar os vossos textos, para nós é um prazer ler. Bom, agora vamos aqui, rapaziada. Vamos aqui a um texto diferente, né, enviado pelo grande Bruno Silva. Boas, grande Miguel, toda a rapaziada. Final da Champions 2014. Conforme tinha prometido, aqui vai o relato da minha aventura nesse dia de bola, que apesar de não envolver o nosso grande Sporting, jamais esquecerei. Moro relativamente perto do Galinheiro e como respiro futebol desde que me conheço, a meio da tarde o bichinho falou mais alto e não resisti em ir até ao estádio para tomar o pulso ao ambiente. Aquela merda cheira mal e é a zona que não frequento. Mas foda-se, afinal de contas, ter uma final da Champions a 500 metros de casa é coisa para acontecer uma vez na vida. Ou nem isso. Consegui desligar o botão e lá fui. Em boa hora o fiz, pois foi de facto uma festa incrível. O pessoal do Madrid e do Atleti, tudo em convívio, como nunca pensei ser possível num derby desses. Soube mais tarde que as alas mais radicais de ambos os clubes, Ultrasur e Frente Atlético, foram basicamente impedidas pelas direções dos dois clubes de ir ao jogo e encontravam-se na Praça da Figueira e no Parque Eduardo VII, respectivamente, o que se calhar explica muito a ausência de qualquer animosidade entre adeptos. Para terem uma ideia, e para quem conhece o espírito da noite espanhola, aquilo mais não era que um botelhão gigante. Carrinhos de compras do continente vindos do Colombo atafolhados de bebida eram às dezenas. E os gajos não são nada meigos. Poucos malhavam cerveja. Era de gin e vodka para cima. Puro, da garrafa. Como falo corretamente espanhol, andei por lá a confraternizar com uns e com outros, mamando uns tragos aqui e ali. Depois fui até à Rotunda Cospe Lampião, onde assisti a um verdadeiro desfile do Salão de Frankfurt com a passagem dos bólidos dos VIPs e vi também a chegada de ambas as equipas. A parte surreal do dia vem no final, ao regressar a casa para vir ver a bola, sentadinho no sofá, venho a subir aquela escadaria que dá para a Rua dos Soeiros e a meio cruzo-me com um casal de velhotes do Atlético. Ele de bengala e ela também meio coxa, que metem na mão os seus 2 bilhetes para o jogo a perguntar onde era a porta. Foda-se, até senti um arrepio na espinha. 2 bilhetes de categoria 1 para a final da Champions na mão, a menos de 1 hora de começar o jogo. Quando um par de horas antes tinha visto vários gajos a pagar 1000 euros por um bilhete como se estivessem a comprar melões. Foda-se, é que perante aquele par de jarras não era preciso correr e dar bandeira. Bastava subir as escadas em passo acelerado e já eram. Mas apesar de já estar bem mamado e por segundos isso me ter passado pela cabeça, o que é certo é que não tive coragem de foder os velhotes. Devolvi-lhes os bilhetes, disse-lhes que não sabia qual era a porta, pois não conhecia o estádio, e alertei-os para não fazerem uma parvoíce daquelas, para irem perguntar aos seguranças com coletes, pois se em vez de terem dado caras comigo dessem com outra pessoa, ela podia ter fugido com os bilhetes. Por exemplo, os rabolhos, se fosse um rabolho era certinho. E a resposta do cabrão do velho, levavas logo com a bengala, puta que o pariu. O que é certo é que ainda hoje muito me orgulho da minha atitude. Acho que isto é um dos muitos exemplos que serve para distinguir um sportinguista de um rabolho. Claro que sim.
Peço desculpa à rapaziada se me sei com a história, pois é puramente pessoal e nada tem a ver com o nosso Sporting, mas como tinha prometido contá-la e porque a acho invulgar, assim o fiz. Em anexo mando umas chapas do dia, se a quiserem publicar, só peço que me desfoquem a cara, se não ficam para ti, Miguel, e o restante staff verem. Grande abraço a todos, saudações leoninas e filhos da puta. Enganas-te quando dizes que isto não tem nada a ver com o nosso Sporting? Tem, porque a tua atitude é atitude sportinguista, não é atitude de rabolho, nem de marginal, porque marginais são os rabolhos. E então é isso. Muito obrigado pelo teu texto e continua a mandar os teus textos, que para nós é sempre um prazer ler. Eu recebi aqui mais uns e-mails à última da hora, que eu vou passar um a ler agora, um já sobre o jogo de Rio Maior, em que diz... Não, vou ler aqui o texto do Moonstruck primeiro e depois vou passar para esse. O Moonstruck, mais uma vez, mais um grande texto que vem hoje. Boas, grande Miguel. Muito interessante as histórias dos últimos diretos sobre transfertas que fazias. Aquela ontem da ida à Viena, então muito bom. Não é só da atualidade que é feita a rapaziada em 1906, mas também em toda a história do Sporting desde 1906 e tudo o que se passou. Peço-te que partilhes aí mais histórias, que isso também é dos motivos que leva a vir malta aos diretos. Já agora 2 perguntas sobre esses teus tempos no comando. Qual era o terreno mais fedido que te recordas de ir cá em Portugal? Outra pergunta tem a ver com um texto que estou a fazer sobre a pala do antigo estádio. Diziam que estava a cair e começámos até uma época sem poder ocupar a central porque estavam a realizar-se obras de recuperação. É verdade ou que Esveleu na altura foi à pala saltar para provar à malta que aquilo era seguro e não caía? Encontrei registros de pessoas que foram lá e com jornalistas, mas sempre me recordo de ouvir que tinha ido a Esveleu em peso lá em cima. Confirmas? Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e pela lampionagem. Moonstruck, respondendo à tua primeira pergunta, o terreno mais fedido para ir era sempre às Antas. Porque a Bófia só malhava na gente, pronto. Já em si era hostil, não é? O ir às Antas era hostil, mas e havia essa questão também, que a Bófia do Porto só arriava na gente. Arriava nos Mouros, toma, arriava de Lisboa, pimba. Então era, mesmo que um gajo mesmo que se quisesse fazer a eles, levava com eles e levava com a Bófia. Sempre foi o sítio mais complicado de ir. Agora não sei como é que é, agora acho que já não há sítios complicados de ir, agora a polícia vai sempre a acompanhar os meninos e o caralho, então é difícil. Mas pronto, exceptuando um caso ou outro, mas nada como era antigamente, nem com polícia ia muitas das vezes. E pronto, e é isso. Sobre isto da pala, é mentira, não foi nada disso. Foram lá umas pessoas acima, engenheiros, e o cara a tirar umas fotos, mas não teve lá ninguém em cima, isso é falso. E então, obrigado, grande Moonstruck, continua a mandar os teus textos. Posto isto, vou então ler aqui um que foi enviado... o Miguel, nome Miguel, boa noite Miguel, ontem decidi levar o meu puto a Rio Maior, onde perdemos por 3-0. Estive na Central, a rapaziada está em todo lado a olhar para a curva Sporting em Rio Maior, tenho que dizer que cada vez está pior e é a realidade. Não há que dizer que somos melhores e seremos sempre, ou na bancada ganhamos sempre. É uma verdadeira palhaçada. Pouca voz, aliás, o que só via mais onde eu estava eram os tambores, parecia um concerto de rock. Cânticos fracos e quase iguais de jogo a jogo. Uma Esveleu a cantar praticamente cânticos JL, um diretivo a cantar mais Sporting e uma brigada e torcida completamente caladas. Espero bem que este ano façam um reset e que mudem o espírito de mentalidade que atualmente está na curva. Perder 3-0 e no fim ainda cantar para eles é péssimo. Onde está a cultura de exigência? Saudades da verdadeira curva dos anos 90. Por fim, quero mandar um grande abraço ao Sr. Álvaro, que também esteve presente. Saudações leoninas e Sporting sempre. Forte abraço para ti. Forte abraço para o Sr. Álvaro que esteve lá. É a tua opinião, ficou registada. Continua a mandar os teus textos, que para nós é sempre um prazer ler. Bom, e agora vou ler aqui outro que foi mandado também à última da hora. Eu não consegui imprimir, que é o Duda, de Évora. Boa noite, rapaziada e grande Miguel. Sei que não queres falar mais deste assunto e não precisas de o fazer. Vou ser eu a dar a minha simples opinião em relação aos comunicados que li da JL e da Brigada. Acho que as pessoas estão um bocado equivocadas com o que é a rapaziada de 1906. Foda-se, nós não queremos tirar protagonismo a ninguém ou qualquer coisa parecida. Será que não perceberam que só há 2 objetivos nisto? Apoiar o nosso Sporting e acabar com a rebelhagem, nada mais? Acho que todos temos esse objetivo, sendo de alguma claque, ou não. Mas infelizmente o Sporting, desde que o conheço, sempre foi isto. Guerras internas. Pode ser que um dia mude, juntos seríamos muito mais fortes. Mudando de assunto, no jogo com o Mónaco já estivemos muito melhores. Já deu para animar um bocado mais o pessoal, até porque aqui não estava a gostar muito, mas acredito na nossa equipa. Para acabar, Miguel, ainda não recebi os autocolantes. Sabes algo sobre isso? Grande abraço e saudações leoninas para todos. Sobre os autocolantes,
Acontece que os teus que eram para ter sido enviados, a pessoa que era para ter enviado foi de férias, mas a pessoa volta de férias na próxima semana, que é que vai enviar não só os teus, dos antigos, como já os novos, que a gente já os tem feitos, inclusivamente amanhã eu acho que já vou pôr a foto aí para o pessoal ver, a gente já fez os novos, e então está muita gente a pedir os novos, tem que mandar para aquele e-mail que eu vos passei, ou então esperem e eu na segunda-feira, quando a gente tiver os autocolantes prontos para enviar, eu venho aqui e eu digo-vos para qual e-mail é que vocês devem pedir, porque eu não sei se vai ser aquele que eu respondi por e-mail, ou se vai ser um novo, ou se vai ser até o antigo, ok? Depois eu digo-vos qual é ao certo, mas até segunda não peçam mais. A partir de segunda, peçam que a gente depois eu informo aqui qual é o e-mail e para vocês fazerem os pedidos. Quanto a ti, Duda, é para a espera que está lá o pedido e vai ser enviado, não estejas preocupado, que vão-te chegar aí de certeza. É só que este mês é complicado porque tem a questão das férias. Em relação aos cascóis, aconteceu um problema com a... Eu acho que há 3 ou 4 cascóis que ficaram por enviar. E o que é que eu quero dizer aqui às pessoas? É um problema de logística, porque teve a ver com isto, teve a ver com uma atrapalhação, inclusivamente houve pessoas que tinham pedido os dois, receberam um, não receberam outro. O que é que eu vos quero dizer? A partir da próxima semana a gente também resolve a cena dos vossos cascóis, pelo mesmo motivo dos autocolantes. A pessoa que estaria a tratar disso esta semana teve de férias e na próxima semana a gente vai pôr uns pontos nos is. Se é que, entretanto, não chegaram. Porque nós sabemos que houveram alguns cascóis que foram enviados, sobretudo para o estrangeiro, ainda na semana passada e que provavelmente deverão estar a chegar. Mas caso não cheguem até segunda-feira, a gente vai acertar isso com vocês. São 2 ou 3 que faltaram, mas não foi obviamente, não é por... Não foi porque a gente queira, não foi por má fé, não é? Acontece estas coisas. Também em 500 e tal, quase 600, haver 2 ou 3 errados, acho que não é uma coisa muito, muito má. Mas não se preocupem que tudo será devidamente restabelecido e não estejam preocupados. Bom, então, posto isto, tenho aqui mais um e-mail. Não, foi o último mandado à última hora. Foi este aqui. Exatamente, do Duda. Bom, isto de e-mails à última hora foi este. Depois tenho aqui mais uns textos para ler. Tenho aqui mais um texto ainda a bater outra vez na questão da claque, que eu já estou farto de dizer que a gente não tem nada a ver com as claques, mas eu vou ler, e ver se a gente acaba com isto de uma vez. Eu não me vou pronunciar em nada, vou só ler apenas o texto que mandaram. É rasgar, obviamente. Que é boa noite, grande Miguel. Há meia dúzia de anos para cá, após a saída do ladrão de Orives e de idosos da prisão, que se vive numa ditadura na Curva Sul. Racismo, falam eles. Pois é, não é fácil ser branco na curva. Confesso, sou mais um de muitos que fui vítima de racismo anti-branco. Pois ali, se não fores preto, ou então és um lambe-colhões como meia dúzia que lá andam. É certo, à polícia convém-lhes ter lá aquela merda à frente, não lhes dá trabalho e são cúmplices uns dos outros. Vendem a droga que for preciso, consomem, cantam a culpa é da PSP e mamam do clube os milhões que forem precisos, desde que não lhes deem trabalho, como a antiga JL dava com confrontos com os rivais e com a própria Bófia. Pois é, tanto convém estar ele à frente daquilo que aquele caso do Cristóvão e da restante máfia, apenas o Cristóvão se fedeu e o resto foi abafado. Para eles, o mal deste movimento é que aqui vive-se em democracia e cada um diz aquilo que pensa, coisa que ali ninguém pode fazer. Daí o ódio à rapaziada. Acusam isto de racismo, de política, etc. Gostava que me dessem um único exemplo onde houvesse política ou racismo num dos teus diretos. Aliás, antes pelo contrário, até nos diretos contaste várias histórias em que até conviveste com o atual líder da JL. Lembro-me de uma das docas que falaste aqui, entre muitas outras. Mas enfim, como se costuma dizer, cão que não conhece dono. Usam miúdos como escudo, que não passam de lambecolhões, para defender os seus interesses pessoais. O medo deles é que a rapaziada se torne numa claque ou que faça merchandising e lhes faça concorrência. Mas não, eles que fiquem descansados que nós aqui não somos do dinheiro, somos do Sporting. Começa a tornar-se perigoso para a integridade física dele, a quantidade de gente que o odeia no próprio clube. Sim, porque os outros até o adoram, como ainda ontem foi elogiado pelo Hugo Gil e por muitos NN que ali comentaram. Vergonhoso. Mas é preciso muito cuidado. Vejam o que aconteceu com o gajo do Palmeiras. Há 4 anos abandonei a Curva Sul por causa destas merdas. Sonho um dia voltar a ver a verdadeira JL renascer, uma Juve sem as caveiras, como eles dizem, e sem Martin Luther King, mesmo sem política, apenas Sporting, mas acima de tudo uma Juve sem lampiões, como aqui na rapaziada. É triste a censura que se vive por lá, ver aqueles elementos mais carismáticos a deixarem de comentar estes diretos com medo da opressão, a tirarem likes, etc. Enfim, isto tem que acabar de uma vez por todas. Quero agradecer-te por tudo o que tens feito em prol do meu clube, pela maioria das músicas que ainda hoje se cantam, por grupos que te criticam,
pelos melhores momentos que vivi na curva enquanto eras Capo Canor, por estes diretos magníficos em que se aprende muita coisa, não só do nosso clube, como também do resto do mundo. Tu sim és respeitado, pois todos gostavam de ti e todos queriam o teu regresso. É que há muitos que dizem que o outro é respeitado, mas respeito não é medo, porque se tivessem respeito não falavam constantemente mal dele. Obrigado, Miguel, Sporting somos nós. Um forte abraço, Aníbal Freitas. Forte abraço para ti. Em relação à minha parte, eu quero que se foda, já disse 50 vezes, quero que a curva se foda, não quer ter nada a ver com isso, e pronto, ficou aqui a tua opinião. Bom, agora, vou ler aqui mais um texto enviado pelo Chico, o grande Chico, que diz: boa tarde, grande Miguel e restante rapaziada, não sei se vais ler este texto no direto, falo aqui de alguns nomes que podem não querer que se fale, ou podes tu não querer falar. Depois de ontem de ter enviado o que pediste, hoje não era para escrever nada. No entanto, ao fazer o índice, hoje voltei a ouvir um dos melhores textos que, na minha opinião, alguma vez foi lido aqui para a rapaziada. Então pedia-te para falares de algumas coisas deste texto, porque pouco falaste sobre elas. Refiro-me a um texto enviado pelo Renato no dia 16 de maio. Quem quiser ouvir, que vá ao direto desse dia, ao minuto, 1 hora, 4 minutos e 40 segundos. Não sei quem é o Renato, mas percebi que viveste grandes histórias com ele. Epá, no texto fala-se de várias histórias e nomes. Uma delas tens mesmo de contar, porque a meio desse texto disseste: tenho uma história muito engraçada sobre essa viagem a Viena. Se quiserem um dia, conto-vos. Ora, faça favor, porque queremos mesmo. Então, é aquela história que eu contei ontem, no direto de ontem, a da ida à Viena. Epá, as peripécias é que, por exemplo, eu conheço 2 pessoas que foram para esse jogo e voltaram 8 dias no autocarro, que foram sem um tostão e voltaram cheias de dinheiro, e houve um que até uma santinha trouxe para dar à mãe. E aquilo era onde a gente parava nas áreas de serviço, era tudo a gamar à grande. Pessoal, pá, sem dinheiro sequer para dormir em hotel, um frio do caralho, a dormir em cabines telefónicas e, bom, por aí fora. Mas é isso, é a história que eu te contei ontem, a história da transferta, é as peripécias normais que eram das transfertas daquele tempo, como foi a de Bolonha, também espetacular, para mim a melhor de sempre, e pronto, fica aqui a explicação. Depois tu dizes, durante todo o texto o Renato fala sobre um tal de Mendes que não era para brincadeiras. O Morato, o Zé Rui, a mocada com o Celtic na Central, muitas coisas. Uma pessoa da minha geração que não teve o prazer de conviver com estas histórias e com estes grandes nomes no nosso Sporting e do extinto movimento Ultras em Portugal, fica sem saber bem quem eram essas pessoas e ficamos à espera que se possam contar histórias delas. Epá, eu é assim, sobre o Morato, não, o Morato era fedido. Pá, o Zé Rui era uma excelente pessoa, não vou falar do Zé Rui porque o Zé Rui, rapaziada, são apenas 2, uma delas era o Zé Rui que estava lá, e o Zé Rui não tem nada a ver com a rapaziada. Acompanha, como outra pessoa qualquer acompanha, vê os diretos ou vê no YouTube, mas não é da rapaziada, não está ligado à rapaziada, ok? Aliás, ninguém está ligado à rapaziada, mas o Zé Rui não está mesmo. E o Zé Rui, muito respeito pelo Zé Rui, um forte abraço para o Zé Rui se ele estiver a ver, e não vou falar porque acho que eles nem querem que se fale aqui, peço-te imensa desculpa a ti, mas não vou falar porque estamos a falar de uma das pessoas que foi visadas neste ataque vil e cobarde, ok? Agora vou ler aqui, este meu pedido pode parecer estranho, mas dou-te um exemplo prático. O Chelsea, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele até o dia em que o trouxeste para a rapaziada. Nem todos são tão conhecidos como tu, Mané ou Caipira, por exemplo. Se achares que esta rapaziada não se importa, era interessante contares algumas histórias sobre eles, sem entrares em pormenores que os ponham demais, claro. Epá, não vou falar sobre este que tu disseste aqui. Este o Mané não, porque o Mané não tem nada a ver com a rapaziada, nem tem nada a ver com nada. O Caipira vinha muito, participava no início, não sei se continua a vir, mas isto é muito natural quando há estas coisas. Também, muitas destas pessoas que tu aqui falas também são os primeiros que às vezes quando as coisas dão para o torto, querem se afastar ou por questões de vida pessoal, que já não têm vida para isto, apesar de às vezes ainda sonharem que têm, mas já não têm, e então querem se afastar e eu por isso não vou falar deles. Mas, muito respeito, foram pessoas que tiveram o tempo delas na curva, como eu tive, eu também já não tenho. E então, o meu imenso respeito por elas todas, e posso contar essas histórias, sem falar deles, caso venham à baila algumas histórias dessas, vamos falar do jogo tal, no ano tal, ok, coisa, e essa pessoa estava lá. Estás a entender? Agora, falar de histórias destas pessoas não vou falar, até porque, por exemplo, em relação a estas 2 pessoas, não sei que não estão fora, pronto, não coisa. E então é isto.
Despeço-me deixando um apelo a toda a rapaziada da velha guarda. Ajudem Miguel com estas histórias incríveis. E sim, mandem histórias. O Caipira mandava uns textos, de repente deixou de mandar, mas se calhar está de férias, se ele puder mandar, mande. Estas histórias incríveis têm para contar. Vocês viveram-nas e quem não viveu não vai viver nunca. Resta-nos ouvir as histórias que têm para contar. Forte abraço, Sporting sempre Chico. Chico, desculpa lá, não te vou fazer o favor desta vez, porque estas pessoas visadas acho que já não querem mais brincadeira. E então é isto. Bom, agora aqui o último texto. Grande João Ferreira, Sporting sempre. Bom dia, Miguel. No direto de ontem, o Mundo Streck 81, não sei se é assim que se escreve, falou num jogo em 48 entre a Sporting e Atlético Madrid, em que o Jesus Correia marcou 6 golos e falou que não tinha conhecimento no mundo de outro jogador que o tivesse feito. Todavia, na época de 41-42, o Sporting cilindrou o Lessa por 14-0, que ainda hoje é recorde em Portugal, da maior diferença num só jogo, em que o melhor marcador de sempre do futebol português, Fernando Peirteu, enfiou lá 9 batatas, que penso ser recorde em Portugal. Essa do Jardel está correta, mas foi com o Juventude de Évora. Abraço, Sporting sempre. Pois foi com o Juventude de Évora, não foi com o Lusitano. E até por falar nisso, eu acho que tinha aqui um e-mail que foi enviado em que falava precisamente... Foi do Duda? Não, eu já li, exatamente. Não, foi isso. É isso. Foi com o Juventude, sim. Ontem depois corrigiram. Não foi com o Lusitano, eu é que fiz a confusão. Peço imensa desculpa às pessoas do Lusitano de Évora e do Juventude de Évora, mas fica aqui a explicação então sobre esse jogo. Epá, por hoje acabou, não há mais nada assim para dizer. Vamos lá ver se amanhã há direto. Eu ainda não sei se estou disponível. Se eu estiver disponível, há direto, mas a gente avisa durante o dia. Epá, se não, volto a recomendar. Mandem as artes que puderem até domingo, para a gente fazer o novo cascol, já com o símbolo oficial da rapaziada. Os novos autocolantes estão feitos, a gente vai começar a distribuir a partir da próxima semana. E façam o vídeo em Alvalade no sábado, 20 segundos, telemóvel na horizontal, assim, ok? Telemóvelzinho assim na horizontal, 20 segundinhos, e mandem depois para nós para o e-mail. Está bem? Ok. Então, forte abraço, obrigado por terem estado aí. Tchau, rapaziada. Continuem a seguir. Fui. Obrigadinho. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazigo. Este seria